Bom dia, pessoal. Então, eu vou apresentar hoje o Dr. Daniel Rubio de Souza, médico fisiatra no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HCFM USP e do Instituto de Reabilitação Luci Montoro. Ele fez residência em clínica médica e medicina física e reabilitação no HC. Ele vai falar para a gente sobre osteoartrite, bases do tratamento e reabilitação. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Eu queria agradecer o convite da Luciana e das pessoas daqui. Aqui a gente está numa posição que eu vou falar de costas para vocês, mas para o pessoal que está assistindo. É muito legal para mim voltar aqui no HU. O HU é um estágio da faculdade, né, dos 6 meses que a gente passa aqui, onde a gente se transforma em médico, né? Então sempre tenho bastante gratidão de voltar aqui para poder rever, né, como que são as coisas. Eu vou falar um pouquinho para vocês de osteoartrite. A osteoartrite é uma das doenças mais prevalentes e que tem a principal causa de incapacidade no mundo. A gente tem uma ideia de que a osteoartrite está muito ligada com a degeneração da cartilagem. Hoje tem muito estudo, apesar de ser uma doença muito prevalente, que todo mundo conhece, os tratamentos, principalmente do ponto de vista de evitar a progressão e de diminuir a degeneração articular, eles ainda são precários. Então tem muita pesquisa de ciência básica, mas ainda sem quase nenhuma translação para a parte clínica, né? E o que se sabe hoje em dia é que existem fenótipos diferentes de apresentação da doença, que ela não acomete só a cartilagem, mas ela também adoece o osso subcondral e as sinóvias. E a predominância do acometimento para cada pessoa é diferente. Então, provavelmente a gente tem mais de uma doença dentro do que a gente chama de osteoartrite. E por isso a gente vai ter alvos diferentes no futuro de tratamento para conseguir especificar o que são essas alterações e qual vão ser os alvos do tratamento no futuro. Então, em relação à importância, né, acho que todo mundo sabe, eu já falei, é o distúrbio articular mais prevalente no homem, acomete cerca de 6 a 12% da população adulta, quase 1/3 da população acima dos 65 anos, principal causa de incapacidade no mundo, o risco de ter osteoartrite do joelho aos 45 anos é 45%, e aos 60%. No Brasil se estima que tem cerca de 12 milhões de pessoas acometidas, no mundo 595 milhões de casos, e com isso a gente tem um enorme impacto econômico e social. Então aqui a gente vai ter, como uma doença complexa, vários fatores, né? Então existem fatores biomecânicos que estão relacionados ao desgaste, eventualmente a um trauma prévio que levou a um desgaste precoce, a uma alteração de força e principalmente excesso de peso, né? Alterações bioquímicas que são intrínsecas aí da dinâmica genética, né, de cada um, e neuromusculares que têm a ver também com a quantidade de força, né, que você tem, principalmente em articulações de carga como quadril e joelho, né? Então, e aí como reforçando, né, a doença ela acomete essas 3 estruturas, né, a cartilagem, o osso subcondral e a sinóvia em diferentes intensidades, né? Então, como existe essa variação de indivíduo para indivíduo e a gente não consegue identificar ainda quais são os fenótipos que que são predominantes, a gente vai ter tratamentos com respostas bastante que não são uniformes, e sempre, como é uma doença complexa, a gente vai estar usando mais de uma modalidade de tratamento. Então não dá para fazer tratamento da osteoartrite só dando remédio, ou sem fazer exercício. Então sempre que vai ser uma modalidade multimodal de tratamento. Aqui em relação aos fatores de risco, né, então a idade, né, então acima dos 45 anos, sempre você pode pensar em presença de osteoartrite. As mulheres têm mais acometimento, e nessa proporção, né, mais os negros, no intermediário branco, e os orientais parece que tem menos. O principal, de longe, fator de risco para a osteoartrose de articulações de carga, quadril e joelho principalmente, é a obesidade. Mas também pessoas que tiveram muito grande transição de peso, né, então ganho de peso grande, aqueles pacientes que são comórbidos, intervenções articulares ou traumas articulares prévios, história de esporte de contato,
aqueles pacientes que por outras causas têm contratura em flexo da articulação, e a presença de derrame articular também pode indicar ou aumentar o risco para osteoartrose. Os fatores psicossociais, aqueles pacientes que vão ter mais incapacidade ou dor, vão ser pacientes que têm estratégias de enfrentamento ruins, né, alterações de qualquer ordem da saúde mental, e pacientes com traumas psicológicos, eles referem. Do ponto de vista de imagem, se você tiver estudado a imagem, eventualmente, dessa articulação, a presença de edema ósseo, de perda de cartilagem, de sinais de sinovite, né, ou de acometimento importante, são maiores sinais para a presença da doença. Por que eu estou falando isso? Porque a apresentação clínica da osteoartrite, ela é clínica, né, não é radiográfica. Né? Se a gente radiografar as pessoas acima de 45 anos, quase ninguém não tem alteração radiográfica. Então não serve. Então a osteoartrite não é um diagnóstico radiográfico, é um diagnóstico clínico. A gente nem precisa de radiografia para fazer o diagnóstico. A radiografia vai ser, eu vou falar mais para frente, para a gente estabelecer a estratégia de tratamento. Então, sempre a doença, a manifestação mais importante é a dor, né, é de instalação insidiosa, nunca é de instalação súbita, é uma dor protocinética, ou seja, aquela dor que tem dor no início do movimento. Então, ela tem essa característica em todas as articulações que ela pode acometer. Né? Então, por exemplo, você tem uma dor que é contínua o tempo todo, não é osteoartrite. Né, a não ser que ela esteja muito crônica e tenha se transformado, eu vou falar disso para frente. Mas geralmente é uma dor relacionada ao movimento. Então sempre pode ter presença de crepitação, que os pacientes se queixam bastante, mas não tem nenhuma relevância clínica assim, em relação a tratamento ou intensidade de sintoma. Pode ter aumento do volume articular, geralmente não tem nenhum sinal flogístico, né? Pode ter rigidez articular, geralmente é menor do que 30 minutos, é pior pela manhã ou após períodos prolongados de mobilidade, há diminuição da amplitude articular com a evolução da doença e pode evoluir para deformidades. E aí é importante perceber que tem alguns sintomas associados, principalmente quando a doença começa a evoluir. Então é comum você ter outras dores musculoesqueléticas que não são articulares, principalmente de origem muscular associada, e que às vezes são a queixa principal de dor e a gente esquece de tratar, e fadiga, né? Para você conseguir andar, como você, principalmente em osteoartrite de membro inferior, você anda menos, você descondiciona fisicamente e os músculos ficam mais descondicionados. Então você tem uma diminuição e aumento da questão de fadiga, de cansaço para fazer as atividades. Aqui as deformidades, né, então ali nódulos de Eberden, as deformidades em joelho, que geralmente são em valgo, mas podem ser em varo também, né, as deformidades de mãos, que são bem características, né, quando a gente já consegue fazer o diagnóstico. Daqui é uma coisa importante, que a osteoartrite indiretamente pode também aumentar, principalmente na população idosa, o risco de aumento de quedas, que é uma queixa importante, né, de fratura de colo femoral e de mortalidade nessa população. Então a osteoartrite vai diminuir a mobilidade, aumenta o descondicionamento à sarcopenia, né, que leva ao agravamento de outras comorbidades. Essa imobilidade também leva a alterações de marcha e aumenta o risco de queda. Aqui, só para a gente lembrar, isso é uma doença muito, muito prevalente, a causa mais comum, provavelmente, de dor primária ou secundária, que é o acometimento de dor muscular de síndrome dolorosa miofacial, que a gente geralmente não aprende muito durante a graduação, nem nunca, né? Existe um mapeamento, né, dos músculos. Ali a gente está vendo o X, que são os pontos gatilhos, que são regiões que você comprime e dá essa dor na região pintada de vermelho, dor irradiada. E vocês veem que podem simular dores articulares ou sintomas articulares. Então sempre a gente tem que pesquisar síndrome dolorosa miofacial, quando a gente tem uma queixa de dor musculoesquelética, porque é um alvo que pode ser tratado, o tratamento é específico, né, feito com a inativação do ponto gatilho, e pode dar alívio sintomático para o paciente. Eventualmente, se é uma dor miofacial secundária, com uma artrite avançada, o tratamento vai ser só de paliação, porque o fator desencadeante vai se permanecer, mas de qualquer maneira você pode trazer alívio do sintoma para o paciente.
Oi, gente, bom dia de novo. Eu não sei exatamente de onde parou, eu vou dar uma recapitulada breve. Então, a coisa principal do que a gente tinha falado é entender que a osteoartrite é uma doença que envolve 3 estruturas, né, a cartilagem, o osso subcondral e a sinóvia, é bastante prevalente. Os principais fatores de risco estão ligados com ser do sexo feminino, obesidade, e ter mais de 45 anos. As respostas podem ser bem diferentes de pessoas para pessoas. O quadro clínico, a principal característica é uma dor de início insidiosa articular que está relacionada ao movimento, dói principalmente no começo do movimento, depois melhora, e dói depois que você está muito tempo parado, então pior pela manhã, depois que ficou muito tempo sem se movimentar. Existe uma correlação com a ocorrência de dor de origem muscular, que pode ser assim dolorosa miofacial, que é uma dor caracterizada, né, por a ocorrência de uma banda tensa num músculo, né, uma dor localizada, que vai ter em cima de uma banda tensa, que é um cordão que você pode palpar no músculo, de uma região onde você vai apertar, que é um ponto gatilho, e vai dar uma dor irradiada num padrão, né, que está mapeado, né? Existe um manual, Trigger Points Manual, que é do Simons e Travell, que é um livro bem característico. Quem colocar Trigger Points, você acaba conseguindo estudar. E é importante entender que não é Trigger Point de fibromialgia, né? É outra estrutura e é muito, muito prevalente. A causa mais comum de dor muscular, e pode estar bastante associada à artrite e até simular essa questão. Então, outra coisa que também pode mudar a característica da dor ao longo prazo é o fenômeno de sensibilização central. A dor aguda é um sintoma de alerta. Quando ela persiste por muito tempo, uma dor no estímulo nociceptivo periférico, ela vai causando transformações no sistema nervoso central e no sistema de inibição de dor. Então, há uma série de mudanças que amplifica a capacidade de sentir dor naquela região, aumenta a percepção de dor. A dor fica com uma percepção aumentada naquele segmento radicular, naquele segmento medular relacionado à dor, então você tem uma alteração da sensibilidade do dermátomo, do miótomo onde que está envolvida, e isso pode assumir características neuropáticas, né, que é aquela dor persistente, de predomínio noturno, com queimação, com formigamento, pode acontecer tardiamente. Quando você observa esse fenômeno, aí você tem outras estratégias de tratamento que eu vou falar mais para frente. A avaliação radiológica, é importante entender que a osteoartrite é um diagnóstico clínico, então você vê uma pessoa com mais de 45 anos, com dor protocinética insidiosa numa articulação e é obesa, provavelmente é osteoartrite, e você deve tratar como osteoartrite, não precisa nem de radiografia para dizer. Se você vai fazer uma radiografia simples em API perfil com carga, né? Isso a literatura recomenda que sejam realizado estudo radiográfico apenas nas apresentações atípicas, na suspeita de doenças de causas secundárias, ou quando você vai planejar a cirurgia, porque pela gravidade radiológica, isso é um indicativo também da cirurgia. É importante entender que existe uma grande dissociação clínico-radiológica. Existem pacientes que têm acometimento radiológico muito grave e não tem tanto sintoma, e o contrário também é diferente, muito, muito sintoma e quase nada de alteração radiológica, né? E sempre tentar evitar pedir ressonância magnética. Ela vai trazer pouca contribuição clínica e ela vai aumentar diretamente o risco de intervenções cirúrgicas desnecessárias, como mesmo que sejam minimamente invasivas e que podem piorar o prognóstico ou submeter o paciente a risco anestésico, a risco cirúrgico, sem necessidade. Então a gente tem que tomar cuidado hoje, porque tudo a gente pede ressonância, e existe uma importante correlação que precisa ser feita entre o que está na ressonância e o que o paciente está apresentando clinicamente. Ressonância, eu brinco que vê até os nossos antepassados, então a gente precisa até pensar direito no que ela está mostrando, porque uma alteração radiológica não significa que eu tenho que intervir, mas no momento em que ela é observada, sempre existe aí a tendência a isso. E a formação do ortopedista no Brasil é uma formação muito direcionada para tratamento cirúrgico e não para o tratamento clínico, né? Então, isso acaba aumentando o risco de intervenção desnecessária.
A radiografia, os achados todo mundo conhece, né? Então a gente vai observar a diminuição do espaço articular na a osteoartrite de joelho. Isso começa no compartimento medial, pode haver aparecimento de osteófitos, de esclerose cortical e a presença de sítios subcondrais, que aí mostra o acometimento do osso subcondral. Na ressonância você pode ver imagem de edema, tal, etc. Então, os principais objetivos do tratamento, lógico, é o alívio da dor, a diminuição da incapacidade, tentar desacelerar a progressão da doença, promover estratégias de enfrentamento para aquela condição, evitar complicações secundárias, como, por exemplo, a presença de fadiga e a presença de aumento de risco de queda, e retardar o tratamento cirúrgico, já que é uma doença evolutiva, alguns pacientes precisarão ir para a cirurgia. Então, a principal estratégia de tratamento, isso em todos os consensos, é fazer exercício. Qual que é exercício? Principalmente exercício de fortalecimento e condicionamento cardiovascular, né? Isso vai trazer benefícios para outras condições de saúde, né? Só que um paciente que tem uma dor que é provocada pelo movimento pode ter muita resistência. Então, essa introdução ao exercício precisa ser bastante cuidadosa. Então, você tem que conversar muito com o paciente e podem ser exercícios simples que vão variar de cada um, né, em relação à intensidade, volume, como que você vai progredir esse exercício, idealmente, né, pelo menos no início do tratamento, isso deveria ser supervisionado ou indicado por junto com um fisioterapeuta. Então, quais são as estruturas a prática de exercício que a gente pode orientar? Então, geralmente começa com alongamento sem descarga sobre o membro afetado, né, envolvendo a articulação da queixa, começar com fortalecimento muscular, e geralmente começa com exercício livre, sem carga, às vezes sem movimento, então são os exercícios isométricos, né, que você vai progredir para exercícios isotônicos, com resistidos, etc., conforme o paciente for tolerando, né? Evitando sempre as flexões extremas, e a orientação é de que aumente mais ou menos 10% da carga por semana, até fazer ter uma carga de mais ou menos de 1 hora diária de exercício. Existe recomendação em vários consensos de que o Tai Chi pode ajudar, é uma prática de atividade física que pode ajudar nas queixas da osteoartrite. No yoga não há tanto consenso, mas alguns recomendam, e os exercícios de equilíbrio estão recomendados apenas para aqueles pacientes que têm alterações clínicas do equilíbrio, né? Então, um teste simples de fazer é pedir para o paciente ficar em apoio monopodálico e ver se ele fica instável ou instável, quantos segundos ele consegue ficar. E isso pode indicar a necessidade da gente fazer um trabalho de exercício também para a parte de equilíbrio. O exercício dentro da água vai ser indicado só para aquele paciente que tem grande limitação para descarga de membro. Então, ele sempre vai ser transitório no início do tratamento para pacientes que têm muita queixa, e sempre vai ter que ser acompanhado de exercícios fora da água. O empuxo faz com que você tenha várias facilitações com a diminuição de carga, a água que é aquecida, né, numa temperatura bem alta, isso tudo dá analgesia, mas não pode ser usado porque ele aumenta o risco de osteoporose e não aumenta a nossa resistência ao ambiente com gravidade, né, que é o que a gente vive. Então, só para tomar essa atenção, porque a gente tem um exercício fácil, bastante acessível, a gente manda todo mundo fazer hidroginástica, mas lembrar que isso não vai ser suficiente, né? Só a hidroginástica não vai resolver o problema, pensando nessa recomendação. O tratamento deve incluir, para os pacientes com sobrepeso ou obesos, a indicação de perda de peso, né, para quem tem MC acima de 25, de 5 a 7,5%. Isso é difícil porque a gente tem que ter uma atividade física adaptada, então a intensidade da atividade física vai ser diretamente relacionada ao que o paciente fazia previamente. Então, às vezes, exercício de muito baixa intensidade para quem não fazia nada já é insuficiente para começar, né? E uma das coisas que eles falam que é mais importante que muda, né, usando lá os critérios de avaliação em relação à qualidade de vida, de resiliência, de conviver com a doença,
que o paciente seja orientado, né? O que é, por que dói, como que vai evoluir, né? Quais são os fatores de riscos associados, quando que eu tenho que procurar um médico por causa de uma piora, como que é a evolução, o prognóstico, né? E como que é colocar uma prótese. A prótese, às vezes, as pessoas têm uma ideia fantasiosa sobre a prótese, de que ela resolve todos os problemas. E, claro, para uma osteoartrose avançada, ela é a melhor solução. Mas isso, a perna da pessoa não vai voltar ao normal, né? Ela vai ter uma condição especial para sempre, né? E quer dizer, estar dentro do programa, principalmente com a realização de atividade física de exercício, vai fazer com que ela tenha um melhor resultado. Se ela tiver um fenômeno de sensibilização central, ela pode continuar com a mesma dor, se isso não for tratado adequadamente com antecedência, né? A droga de sonho de quem trata a osteoartrite, que estão procurando aí há muito tempo e ainda não conseguiram achar, é a tal da droga modificadora de doença, que teoricamente evitaria a progressão e diminuiria os sintomas. Mas, assim, a gente consegue algumas coisas que diminuem sintomas, mas que evitam a progressão do ponto de vista de diminuir a degradação da cartilagem. Isso não existe ainda, e muitas dessas coisas que estudam, né, quando vai para ensaio clínico, acaba não tendo efeito. Então, a doença tem uma complexidade bem grande, por isso que é difícil. Então, do que tem na maioria da recomendação dos consensos o uso de anti-inflamatório por períodos curtos para pacientes que respondem e não tem contraindicação formal do uso disso. Então, você pode usar períodos, né, quando você tem exacerbação da crise, usar anti-inflamatório não hormonal, paracetamol, o mais usado no mundo, mas tem muita gente que contraindica. A gente sabe que o limiar para dar toxicidade hepática é baixo, então hoje já tem bastante gente falando assim, que esse uso desenfreado de paracetamol não é tão tranquilo assim. Não existe, por incrível que pareça, nenhum estudo com dipirona, que é a droga que a gente tem, que a gente acaba usando mesmo sem ter recomendação, e que é um analgésico simples, bem tolerado, que a gente consegue, mas não tem estudo. O uso de opioides vai ser só para pacientes que têm uma dor insuportável. Existe uma recomendação contrária, né, ao uso crônico de opioides, principalmente na população idosa. Parece que tem um aumento da mortalidade como um todo, independente do uso, e a gente pode usar, sim, nas doses, num paciente que tem uma dor insuportável, ou uma dor muito intensa, né, respeitando aquela escala da OMS de dor, começando com analgésico, indo para analgésicos opioides fracos, opioides fortes, conforme a necessidade. Mas como tem um componente mecânico, ele sempre vai ter uma ação limitada. A gente pode usar como facilitador também, por exemplo, quando o paciente começa a fazer o exercício e depois você pode fazer a retirada, né? O que tem consenso também, principalmente para articulação de joelho e mãos, né, é o uso de anti-inflamatório não hormonal tópico, né? Isso é uma coisa que a gente às vezes não tem no SUS, mas o custo também não é muito elevado, e que a gente pode fazer a recomendação, e tem mesmo nos consensos essa recomendação. Alternativamente, existe a descrição de capsaicina tópica, que você pode reservar, principalmente para os pacientes que têm sensibilização periférica, mas que não existe consenso em relação à recomendação. Em pacientes em que vocês têm a doença muito crônica ou tenha sinais de sensibilização central, a indicação do uso de duloxetina, que não é consensual também em todos esses consensos que indicam o tratamento de osteoartrite, mas que a gente acaba usando. A minha impressão pessoal, de alguns trabalhos que a gente viu, é isso, é sempre tentar estar atento da possibilidade de sensibilização central, onde essa droga vai ter mais lógica no uso, né? O tratamento com nutracêutico sempre vai ser um tratamento periférico, ele não é consensual. Existe alguma dúvida em relação ao uso de glicosamina e de aceraína, que são as coisas mais estudadas. Tem gente que contraindica absolutamente, tem gente que acha que pode ter algum efeito, né? Em relação a colágeno e piascledine, também não há recomendação formal na maioria dos consensos, né? Mas pode ser um tratamento adjuvante. O que a gente faz na prática clínica é eventualmente fazer a alternância e o teste clínico, né? Normalmente se indica um mês, ver se o paciente melhora. Em mantendo melhora, você pode manter
mas assim, não é obrigatório que você prescreva isso, né? Não existe uma resposta certa de que isso possa modificar a doença ou trazer algum alívio do sintoma. Os tratamentos intraarticulares é uma coisa que tem crescido bastante. Você pode, quando tem sinais indiretos de inflamação ou agudização, fazer a aplicação intraarticular de corticoide. Isso pode ser feito até de 6 em 6 meses, mas isso também aumenta a atrofia da cartilagem, né? O que tem sido advogado bastante agora, porque é uma medicação de alto custo, né, é o ácido hialurônico, uma droga que tem descrições ainda com trabalhos que não são muito bons do ponto de vista metodológico, mas que existe alívio temporário, então pode ser aí importante, talvez seja importante nessa transição, né, nessa ponte entre operar ou não. A gente tem uma fila de espera no SUS para colocação de prótese gigante, né, então isso também, às vezes é uma alternativa. O paciente pode fazer uma infiltração, ficar assintomático 1 ano, 6 meses, com ácido hialurônico. A eficácia disso ainda precisa ser estudada melhor, mas é uma alternativa que a gente tem que lembrar naqueles casos críticos onde o paciente tem uma dor mais importante. É lógico que tem gente querendo vender ácido hialurônico de qualquer jeito, falando que a gente tem que fazer preventivamente, mas isso ainda é uma coisa mais controversa ainda. Outras infiltrações intraarticulares são super mais controversas. O plasma rico em plaquetas tem alguns consensos que dizem que ainda não dá para a gente dizer se ele serve ou não serve para alguma coisa, porque existe muita... não há padronização de como você faz o concentrado, né? Então, cada um faz de um jeito, então é difícil de você comparar os métodos de aplicação. Então, é uma coisa que a gente tem que observar, ver como é que andam aí os ensaios clínicos. Uma técnica bastante antiga, que é a de proloterapia, que é a aplicação geralmente de glicose concentrada, intraarticular ou periarticular, né, para tratar tendinopatias ou artrite mesmo, que é de baixo custo, ainda tem muito pouco estudo, mas é uma coisa de baixíssimo custo que talvez tenha que ser melhor estudada e que agora renasceu aí, porque está numa onda de fazer tratamento intraarticular. Então o pessoal está tentando estudar de novo. E o ozônio, né, que a gente sempre torce o nariz, mas é uma técnica barata, tem algum substrato do ponto de vista de ciência básica, o que falta é ensaio clínico decente para a gente poder dizer, mas eu coloco aí com asterisco, para ser coisas que a gente tem que ter atenção, porque eventualmente possam fazer parte do arsenal terapêutico. Aqui os fitoterápicos têm muito estudo em relação a isso. A gente sabe que, eu coloquei aqui, apesar de não ter nenhuma evidência sustentável, os pacientes perguntam muito, né, e a gente tem que saber o que tem melhor evidência ou não, eventualmente para fazer tentativa. De toda a literatura, o que eles viram mais sustentação, né, ainda que sim tenha problema em relação à metodologia dos trabalhos, a cúrcuma, a boswellia, né, e eventualmente extrato de gengibre, esse outro do meio aí que eu não tenho experiência, mas que está no consenso que tem sobre fitoterápico para tratamento de osteoartrite. Então, uma carta que a gente pode ter na manga, como eu falei, sempre a gente faz tratamento multimodal, né, então eventualmente você pode tentar. Os meios físicos são um tratamento adjuvante importante, principalmente compressa de gelo, que você pode usar como anti-inflamatório pré-atividade ou pós-atividade para aliviar sintoma, né? Geralmente a gente recomenda o uso de bolsa de gelo por 20 minutos, né? De 15 a 20 minutos, e compressa quente por meia hora, né? O uso de terapia de TENS, que é uma corrente elétrica analgésica, também é efetivo. A única coisa que se tem consenso de que não funciona mesmo é o ultrassom terapêutico, né, que não tem recomendação de uso. Existe dúvida em relação, então, individualmente você pode fazer a tentativa em relação à massagem, terapia manual, a mesma coisa com a acupuntura. Das técnicas mais novas, o uso de plataforma vibratória e terapias de onda de choque, que são coisas que podem ser que ajudem e que a gente tem que ter estudo melhor, só para a gente conhecer aí eventualmente outros recursos, e que vão ser sempre métodos que vão ser ponte para a gente conseguir fazer o exercício. Então, o meio físico ele é importante como para
predispor o paciente a tolerar melhor a dor para conseguir fazer o exercício. Então, a gente fala assim, poxa, mas a gente tem que está fazendo uma terapia para melhorar a dor e vai provocar dor no paciente? Sim. Não existe como tratar a dor se você não provocar a dor. Então, tem um ditado que uma vez uma paciente me falou, que eu sempre falo para os pacientes, que é assim, o que dói cura, o que aperta segura. Então, não tem muito como você fazer isso. É lógico, você vai fazer isso dentro de um ambiente controlado, tendo respeito à tolerância do paciente, mas assim, você experimentar o que te causa dor, até para identificar e se proteger, é importante diante do cenário terapêutico. Aí, a gente também pode indicar outros auxiliares. Então, eventualmente, quando você vê que o paciente tem um joelho em valgo, um pé, um tornozelo valgo, a correção disso pode trazer alívio. Então, você usar uma palmilha, né, que corrige o valgo do pé e do joelho, eventualmente usar joelheiras que sejam, que segurem mesmo e tenham essa sustentação lateral. Mas existe aí uma lei muito antiga lá do Price, né, que a gente usa para tratamento de qualquer dor articular, que é a compressão. A gente não sabe por quê, mas o uso de compressão nas articulações traz alívio. Então, o uso de luvas compressivas, de joelheiras, pode trazer alívio e é uma alternativa somada aí às outras coisas que a gente faz, que pode ajudar e é de baixo custo. Outra coisa é diminuir a carga, né? Então, para articulações de carga joelho e quadril, você vai indicar o uso da bengala, né, que diminui bastante, com a intenção de diminuir a carga do lado que está acometido. Então, você vai usar a bengala do outro lado, do lado que não dói, e vai coordenar a perna, né, com a mão do outro lado. Então, por isso é que o uso de bengala não pode ser, vai, compra na farmácia e sai andando. Isso tem que receber alguma orientação, de preferência do fisioterapeuta. Ali, bandagem também é uma coisa que é barata, existe aí uma recomendação duvidosa em alguns consensos sobre a bandagem de lateral da patela, mas também é um recurso barato e que não faz mal. Aqui para mão, né? Então, órteses que mobilizam, limitam o movimento e dão alívio, então, principalmente para risartrose, ali é uma coisa que a gente pode indicar. E tecnologia assistiva, então, está atento para as adaptações que o paciente tem que fazer na sua vida e de que equipamentos que possam ajudar. Então, elevação do assento para osteoartrose de quadril e de joelho, equipamentos que ajudem de alcance para o banho ali que a gente vê no canto superior, do outro lado do sanitário, ali engrossadores, né, para osteoartrite de mão para melhorar a pega, né, para não ter necessidade de se inclinar ou abaixar tanto, então pegador de coisa no chão, facilitador para vestir meia, calçado, todas essas calçadeiras, essas coisas todas a gente pode individualizar para a necessidade de cada um. Do ponto de vista de orientação de coisa biomecânica, eu sempre evitar saltos altos, né, salto acima de 5 centímetros, tentar organizar a vida para que suba o menos possível de escada. Então, se você tem escada em casa, organizar de maneira que você não faça isso todo dia, então organize suas atividades num pavimento da casa, evitar ficar agachado, então usar um banquinho quando precisa fazer coisa que está mais baixo, e reorganizar as atividades domésticas e do trabalho. Então, principalmente para a mulher que faz muita atividade doméstica, ainda a predominância principalmente para o pessoal mais velho, a gente fica em posturas sustentadas muito tempo, em posturas que são ruins para as articulações. Então, às vezes, com a alternância de peso entre as pernas, usando um degrauzinho, né, onde você está passando roupa ou lavando louça, ver o que dá para fazer de atividade sentado, ou fragmentar as atividades. Então, vocês falam assim, hoje é o dia de faxina. Dia de faxina é péssimo para artrose, porque você vai ficar o dia inteiro fazendo coisa pesada, então tem que segmentar. Hoje eu vou lavar a cozinha, amanhã eu vou fazer os quartos. Então, a gente tem que tentar organizar essa rotina, e isso é individualizado, né? Essa parte toda que a gente faz de preparação, geralmente é melhor vista, né, pelo pessoal da TO, né, que ajuda bastante nessas orientações, ou da físio, né, então é isso, quer dizer, uma doença complexa, às vezes você precisa de ter uma visão multiprofissional também para atendimento. Para os pacientes que têm dor crônica, e isso tem mais limitação e tem impacto do ponto de vista funcional e emocional, a gente pode lançar uma audiopsicoterapia para que o paciente consiga entender melhor e encontrar estratégias de enfrentamento, né.
Aqui, terminando, então, toda vez que existe falha no tratamento clínico, uma vez que a doença é progressiva, é importante identificar os fatores, o que a gente diz que é uma falha. Então, quando o paciente, por causa da dor articular, fica restrito ao lar, né, está evitando andar em ambiente externo, tem limitações das atividades de vida diária, né, então tem uma alteração funcional, e tem um raio-x compatível com uma artrose grave, ele deve ser encaminhado para cirurgia. Né? No SUS, a gente, infelizmente, tem uma lista de espera gigante, então é um pouco difícil de coordenar esse tempo de espera com a indicação cirúrgica, né? Mas em o paciente tendo fatores de risco e uma clínica importante, sabendo então, às vezes, vale a pena pedir a avaliação do cirurgião para talvez ele entrar numa fila de cirurgia e depois que chegar a hora dele, ele avaliar se vai precisar operar ou não, porque às vezes é o jeito prático de resolver esse problema. Em relação aos clínicos, o que a gente pode fazer em relação ao pré-operatório? Então, tá com o ponto de... É uma cirurgia enorme, né? Então o paciente tem que estar... E geralmente eles têm comorbidades, então ele tem que estar controlado, né? Das outras doenças, né, está estável clinicamente, não pode estar deprimido, né, então, se tiver algum sintoma de ansiedade e depressão, isso pode ser tratado, né, com terapia ou com medicação previamente, né, e não pode ter nenhum foco de infecção periférico que possa levar a uma infecção ortopédica secundária, né, então, infecção de urina, infecção de pele, de pés, tratamento dental tem que ser feito previamente à indicação cirúrgica. Muito bem, era isso que eu tinha para falar. Obrigado pelo convite. Obrigada, Daniel. Eu vou abrir aqui para perguntas. Se alguém... Eu vou fazer a primeira pergunta, enquanto vocês se preparam. A minha pergunta, Daniel, primeiro, é em relação à carga. Então, se a pessoa tem uma osteoartrite, por exemplo, do joelho, e ele pratica uma atividade física, se ele continuar fazendo aquele exercício que ele faz, que dá sobrecarga eventualmente no joelho, por exemplo, uma corrida, ele vai piorar a osteoartrite? Isso vai progredir? Ou ele pode melhorar com o tempo só por fortalecer mais a musculatura? Então, olha, assim, a tendência de fazer recomendações restritivas em relação à atividade física cada vez tem sendo menor. Então, tipo assim, você não pode abaixar para pegar coisa nunca mais. Então, essas coisas a gente tem evitado. O melhor é quando você tem sintoma, ainda mais para uma pessoa que já está fazendo atividade física, é ver o que a gente consegue adaptar. Então, às vezes, no sintoma, o paciente precisa ser suspenso da atividade temporariamente até controlar o sintoma, e acrescentar outras coisas. Então, por exemplo, se ele está com muita dor, a gente afasta ele, sei lá, por 15 dias, dá anti-inflamatório e inicia um tratamento de fortalecimento para aquela articulação, e aí faz uma reintrodução da atividade progressiva. Então ele começa com caminhada, trote, aí faz alternância de trote e corrida, e vai aumentando o volume progressivamente. Então, não é contraindicação de parar a atividade. Existe algumas coisas que são muito ruins para o joelho. Então, por exemplo, quando você tem esporte de contato e tem sintoma, é melhor você trocar de modalidade, né? Então, todo esporte que você tem muito salto, né? Então, a carga está mais relacionada com torção e salto. Então, por exemplo, se é um paciente que faz taekwondo, que fica chutando, tal, é melhor o joelho dele vai sofrer mais. Então, mais com corrida especificamente, que é, graças a Deus, uma atividade acessível, né, que tem menos custo, tal, que todo mundo pode fazer, e faz bem para várias coisas, você pode manejar o sintoma e reintroduzir. Então, às vezes, o que você faz é diminuir, e aí outras coisas que são. Então, a gente tem que não tirar o impacto, mas diminuir o impacto. O calçado tem que ser adequado e, preferencialmente, se ele conseguir correr na grama, na terra, em vez de correr no asfalto, isso também pode diminuir o impacto. A gente pode recomendar que durante o traçado de corrida, pelo menos quando ele está mais sintomático, faça em lugar plano e não faça em lugares que tem subida e descida, onde você acaba sobrecarregando principalmente o femur patelar. Então, você vai adaptando a atividade, não precisa suspender para sempre, entendeu?
E tem no SUS a injeção de ácido hialurônico? Olha, então, lá na ortopedia eles estão fazendo, porque com a coisa da fila de espera de 10 anos, né, então, infelizmente, tem que fazer. Mas, assim, de qualquer maneira, eu brinco, assim, que é a medicação de levar a avó na formatura, sabe? Assim, a avó estava com muita dor no joelho, ela precisa ser madrinha do casamento, aí você faz o ácido hialurônico, ela fica bem um tempo e consegue desempenhar. É temporário, ainda é de alto custo, mas, assim, é de baixo risco. Então, no começo, existia até uma não recomendação de alguns ortopedistas, porque eu falava assim, aumenta o risco de infecção que pode inviabilizar a indicação de prótese no futuro. Mas isso já caiu e tem muito ortopedista fazendo. Mas assim, o HC consegue por fora, né? Eu ainda não sei se passou no Conitec, em todas aquelas formalidades para a gente conseguir em todos os lugares. Mas do ponto de vista de impacto econômico, né, e funcional, tem bastante estudo, assim, mas não tem estudo assim que comparou com alguma coisa ou com placebo. Tem, sabe, série de casos e acompanhamento. Então, entendeu? Não dá para a gente dizer com certeza por causa disso, porque não fez um estudo duplo cego, randomizado, comparado com outro tratamento. Mas também, como a gente não tem nenhum tratamento para osteoartrite perfeito, isso a gente tem que, sabe, ter um pouco de pensar um pouco. Então, de experiência pessoal, que não quer dizer muita coisa, eu faço algumas aplicações e acho que tem bom resultado. Mas do ponto de vista de indicação, assim, do ponto de vista de saúde pública, acho que tem que ser levado em conta isso. O custo, o benefício e o custo da própria cirurgia. Então, para o manejo de tantos pacientes que a gente tem em lista de espera, para aqueles que radiograficamente têm uma artrose moderada, talvez seja uma alternativa terapia, que também é uma coisa que a gente não tem muito acesso, né? Então, é isso. Então, a gente acaba substituindo por soluções mais momentâneas, né? Mas eu acho que a tendência é de que isso acaba entrando no SUS de qualquer maneira. Desculpa, eu não lembro mesmo se já passou em todos os trâmites lá de Conitec, se tem como que distribui, aquelas coisas todas práticas da distribuição de medicação no SUS. Eu tenho a impressão que se pegasse essa fila de pacientes e colocasse num programa, né, multiprofissional, fortalecimento muscular, perda de peso, talvez vários saíssem da fila, né? Talvez tivessem que investir mais nisso também, né, o SUS, né? O grupo de acupuntura lá do IoT tem experiência de pegar os pacientes da fila de espera para tratar. E a desistência de cirurgia dos pacientes com tratamento de acupuntura e orientação foi de 50%. Então, é isso. O que falta é isso. Mas, assim, infelizmente, a gente tem uma valorização dos tratamentos que dependem de medicação e equipamento e tem uma desvalorização do que depende do esforço humano, né? Então, a sessão de fisioterapia do ponto de vista financeiro, é muito desvalorizada no setor privado, no setor de convênios, né? Então, é difícil você sustentar por causa da má remuneração. Mas o que mostra na literatura é que a parte mais importante do tratamento, a única que vai fazer diferença a longo prazo. Então, você tem razão, a gente às vezes indica, e para cuidar, né, não da radiografia ou da fila, né, daquela pessoa que está sofrendo, isso traria menos sofrimento e diminuiria o número de pacientes que quer fazer cirurgia também. Você tem experiência com as pessoas no pós-operatório? Eles melhoram mesmo depois dessas próteses? Porque a minha curta experiência, eu vejo que muitos continuam com dor, né? Por isso é que tem que ser o tratamento que olha tudo em volta, né, do que está. Então, é isso, assim, dor, ela é multifatorial. Esse paciente já tem um distúrbio do sistema nervoso central, onde ele tem um defeito do sistema de supressão de dor. Isso precisa ser trabalhado. Emocionalmente, como que ele está? Como que era a expectativa em relação a isso? Foi falado que ele tem que fazer um monte de exercício depois para ter resultado? Como que ele era funcionalmente? A outra perna, quando é unilateral,
tá boa, entendeu? Perdeu peso, exatamente isso, né? E o pessoal faz mesmo, assim, principalmente o joelho, né, que é uma prótese tecnicamente mais fácil, né, que tem muito menos complicação. Você vê uns pacientes com obesidade grau 3 que fizeram joelho bilateral e nunca fizeram nada de outras abordagens, né? Eu acho que também, assim, a questão do tratamento mais radical, né, cirúrgico, medicamentoso, para essas obesidades muito graves, quando você tem comorbidades, que é isso, né? O tratamento de obesidade também é complexo, né? Então, envolve atividade física e alteração nutricional, comportamental, tal, essas coisas. Mas para quem tem muita limitação de atividade física, quando ele já está acometido da doença, como que ele vai fazer atividade física, né? Então, quer dizer, será que esses pacientes não tinham que receber um tratamento para obesidade diferenciado, os neurológicos, os reumáticos, entendeu? Porque é uma baita comorbidade que limita muito funcionalmente. Então, isso é uma coisa que acho que a gente tem que pensar melhor aí para frente, né? Bom, então, se ninguém tem mais perguntas, eu vou encerrar, agradecer ao Daniel pela excelente explanação. Aprendemos muito aqui hoje sobre osteoartrite. Essa reunião vai ficar no nosso YouTube do HU, tá bom? Obrigada.